Olá! O tema do vídeo de hoje é instigante. Por que atraímos infortúnios, sofrimento, doenças na nossa vida? E uma explicação que a constelação familiar usa chama-se vínculos. Significa nós, como filhos, como descendentes da nossa família, estamos vinculados a elementos excluídos do nosso sistema familiar. O que é um elemento excluído? Pode ser alguém que foi esquecido na família, alguém que foi expulso, alguém que foi abandonado, mas também pode ser pessoas que tiveram traumas emocionais fortes e que isso não foi visto no sistema familiar. Então vou dar alguns exemplos dessas pessoas excluídas. Um irmão abortado, então ele pode ser que você tenha, pode ser que você tenha um irmão abortado e você nem sabe. A mãe nunca falou, o pai nunca falou, e ele é um elemento excluído. Uma noiva que o papai esqueceu, nunca falou, houve um rompimento, essa noiva foi embora muito magoada, o papai ainda estava apaixonado por ela, o casamento não houve, e depois ele encontrou a mamãe, casou e nós nascemos. Às vezes essa noiva é o elemento excluído do sistema familiar. Às vezes um tio alcoólatra que foi esquecido, foi inclusive deserdado, então ele não recebeu a parte da herança dele, porque ele era alcoólatra, ele foi embora da família, ele foi esquecido. Então existem muitos exemplos de pessoas excluídas, de fatos traumáticos emocionalmente na família, que continuam permeando o sistema familiar. E aí o que acontece? Essas emoções, essas dores, esses traumas não vistos, eles vão buscar algum elemento da família para ser manifestado e poder ser expurgado. Então, assim como uma planta, quando ela adoece, ela está manifestando um sintoma, quando a gente adoece, quando a gente está com algum problema emocional forte, a gente está mostrando um sintoma da nossa família. Pelo olhar da constelação familiar sistêmica, nem todos os problemas que a gente manifesta têm a ver com traumas que nós vivenciamos na nossa infância. Às vezes tem a ver com o passado do nosso pai, da mãe e dos avós. Será que isso é possível? Sim, a ciência hoje já explica através da epigenética que é um elo que mostra traumas vindos através de gerações. Eu vou dar um exemplo de 2013, de dois cientistas americanos. Esse experimento foi publicado na revista Nature em dezembro de 2013, onde eles fizeram uma experiência com ratos, colocando um elemento químico que soltava uma essência parecida com amêndoas. Esses ratos gostavam muito desse aroma, só que imediatamente eles davam choques na comunidade. Então eles soltavam a essência, os ratos eles ficavam excitados com aquela essência e depois eles recebiam choques. Isso foi tão frequente que eles começaram a ficar apavorados no momento que sentiam o cheiro da essência. E aí depois eles viram que na segunda geração eles também soltavam as essências e os ratos reagiam da mesma forma apavorada, só que eles não tinham recebido esses choques. Veio a terceira geração, eles fizeram o mesmo experimento, soltaram a essência, esses ratinhos novamente ficaram apavorados e não tinham sofrido a agressão dos choques. Isso mostra então que aquele trauma originado lá dos vovozinhos, dos avós ratos, foi parar nos netos sem eles terem o elemento traumatizante. Isso quer dizer que a gente, como ser humano, também pode muito bem carregar os traumas que foram vivenciados pelos nossos avós. Um trauma de guerra, um trauma de fome, um trauma de abandono, um trauma de crueldades, de perdas graves, perdas financeiras ou perdas de entes queridos. Então muitas coisas que a gente carrega hoje, que talvez a gente não consiga encontrar explicação na nossa infância, a gente traz do passado familiar. Como que resgatamos isso? Em primeiro lugar, a gente precisa reconhecer esses traumas dentro de nós. Então eu tenho medo da escassez, eu tenho medo de enfrentar o futuro, eu tenho dificuldade de relacionamentos afetivos, eu não consigo me dar bem com uma mulher ou com um homem, eu não confio nas pessoas, eu tenho que olhar para as minhas questões. A partir disso, pode ser que pelo trabalho de constelação a gente consiga entender, ou pelo menos intuir, que esses traumas venham do pai, venham da mãe ou de alguém mais longe, avós, bisavós.
Depois desse encontro com essa verdade, você vai precisar entender que você não pode mais resolver esse assunto. É muito comum que nós, como filhos, pelo vínculo que nós temos com a nossa família, a gente escolha sofrer como se pudesse regenerar o problema familiar, como se a gente pudesse modificar. Então, quando a nossa mãe está mal, a gente escolhe também estar mal, achando magicamente que a gente vai fazer um benefício a ela. Isso não funciona. Então, pelo olhar da constelação, nós precisamos voltar para o nosso lugar de filho e deixar esses pesos para o passado. Parar com esses movimentos de tentativa de resgatar problemas do passado. Isso pode parecer egoísmo, mas não é. Na verdade, quando você faz esse movimento, a força volta para você e você consegue olhar para frente. Você consegue usar essa força para criar seus filhos, para fazer seus projetos de vida, né, para o seu desenvolvimento pessoal. E, a partir disso, você vai ser muito mais útil para a sua família do que sofrendo.